Olá, pessoal! Vamos falar hoje de um tema bastante clássico do direito administrativo e do capítulo de organização administrativa, mas que envolve algumas discussões recentes bastante interessantes. E eu me refiro aqui ao poder de supervisão ministerial. Nessa aula vamos comentar um pouco o que é a supervisão ministerial, vamos falar da relação da supervisão ministerial com o recurso administrativo impróprio e também vamos abordar o tema do contrato de desempenho, que antes era chamado de contrato de gestão. Vejam, o poder de supervisão, também conhecido como poder de tutela e às vezes chamado de princípio da tutela, é um poder exercido pela administração direta, pelos ministérios e secretarias estaduais ou municipais sobre os entes especializados da administração indireta, que são as autarquias, as associações estatais, as fundações estatais e as empresas estatais, tá certo? Então, o poder de supervisão ou de tutela é o poder exercido, de um lado, pelos órgãos da administração direta, presidência, governo, prefeitura, ministérios, secretarias estaduais ou municipais, e de outro lado, um poder exercido de outro lado sobre os entes especializados da administração indireta, autarquias, fundações, associações ou empresas estatais. Vejam, esse poder de supervisão está baseado numa relação de vinculação dos entes especializados da administração indireta com os órgãos que compõem a administração direta na pessoa jurídica da União, dos estados ou dos municípios. Não confundam essa relação de supervisão, que é uma relação de vinculação de uma entidade especializada ao órgão da administração direta, com o que a gente chama de relação hierárquica de subordinação. A relação de subordinação é utilizada no direito administrativo para indicar a relação hierárquica, entre órgãos, entre um órgão inferior e o órgão superior. Tá certo? Então, relação de subordinação indica sempre uma relação de órgãos e relação de vinculação indica sempre uma relação de uma entidade especializada da administração indireta com um órgão da administração direta. No âmbito da União, esse poder de supervisão ministerial consta lá do artigo 87 da Constituição da República. A própria Constituição consagra o poder de supervisão ministerial. E abaixo da Constituição, ainda hoje, esse poder de supervisão ou de tutela vem disciplinado, vem detalhado, esmiuçado pelo Decreto-Lei número 200 de 1967, tá bom? Quais são as finalidades, afinal, desse poder de supervisão ou de tutela? Vejam, de maneira geral, esse poder é exercido pelos órgãos da administração direta sobre a indireta para proteger a legalidade administrativa e promover a eficiência. A administração direta monitora a indireta para saber se a indireta está cumprindo a legislação, observando o ordenamento, executando adequadamente as políticas públicas e agindo de maneira eficiente, de maneira respeitosa ao princípio da eficiência e aos demais princípios da administração pública. O poder de supervisão também se destina a coordenar as atividades das várias entidades e órgãos que compõem a administração direta e indireta. Como eu já mencionei, o Estado é um conjunto muito complexo e rico de órgãos e entidades. E é por isso que nós precisamos de uma atividade de articulação e coordenação muito intensa entre esses órgãos e entidades para evitar que eles entrem em choque, para evitar que a ação de um órgão ou entidade acabe aniquilando ou prejudicando a ação de um outro órgão ou entidade, tá bom? Então, o poder de coordenar, de articular, de harmonizar atividades é parte desse poder de supervisão. Além disso, o poder de supervisão se destina a viabilizar a boa execução de políticas e programas, se destina à proteção do patrimônio público, a monitorar se o patrimônio público está sendo bem gerido, se os bens públicos estão sendo utilizados de maneira correta, se estão sendo observadas as normas de direito financeiro em relação a despesas públicas, tá bom? E, enfim, o poder de supervisão serve para evitar
interferências ilegítimas sobre a administração pública. Então vejam que, de certa maneira, o poder de supervisão, que é um poder bem antigo, não é? Que é bem antigo e já estava lá disciplinado há muito tempo pelo ordenamento jurídico, também tem uma função de manter a integridade da administração pública, preservar a moralidade administrativa, a impessoalidade e assim por diante. A pergunta que fica é a seguinte: como afinal é exercido esse poder? Quais são as ferramentas, quais são os instrumentos que viabilizam o poder de supervisão? O Decreto-Lei 267 lista muitas dessas ferramentas no artigo 26, parágrafo único. Então, dentro desse artigo, nós encontramos, por exemplo, como expressão do poder de supervisão, a possibilidade de que a administração direta nomeie dirigentes de entidades especializadas da indireta. Nós temos também o poder da administração direta pedir informações e relatórios para as entidades da indireta. Nós temos a possibilidade da administração direta realizar auditorias, fixar limites de gastos com publicidades, fixar limites com despesas de pessoal e assim por diante. Então, há vários poderes dados à administração direta que, com base no seu poder de supervisão, acaba limitando a ação das entidades da administração indireta, com o objetivo, como dito, de promover a legalidade, a eficiência, a moralidade, a impessoalidade e assim por diante. Bom, nós temos um primeiro tema polêmico aqui em matéria de supervisão, que é a dos recursos administrativos impróprios. Recursos administrativos impróprios são recursos administrativos interpostos contra uma decisão proferida pelo um ente especializado da administração indireta, mas encaminhado para julgamento de um órgão da administração direta. Então vejam, vamos pensar que uma determinada autarquia reguladora, não é? Uma agência reguladora toma uma determinada decisão, eu, como cidadão, fico insatisfeito contra aquela decisão que me foi dirigida pela agência reguladora, interponho um recurso contra essa decisão da agência reguladora que me atingiu, mas esse recurso é interposto perante um órgão do Ministério que supervisiona aquela agência reguladora. Então vejam, um recurso impróprio é um recurso que é julgado por uma pessoa jurídica distinta daquela pessoa jurídica da administração indireta que proferiu a decisão. Por isso que ele se chama recurso impróprio. Sempre surgiu uma discussão no Brasil se esse tipo de recurso deve ser aceito ou não. E aí veio a AGU, que elaborou um parecer, o parecer número 51, que foi aprovado pela Presidência da República e ganhou o efeito vinculante para esclarecer essa situação perante toda a administração pública federal. Basicamente, o que o parecer AGU 51 afirma é que é sim cabível recurso administrativo impróprio contra decisões das agências reguladoras, desde que essas decisões se refiram a atividades administrativas, desde que elas se refiram além das atividades administrativas, a matéria que extrapole o âmbito das competências dadas às agências. Então, vejam, pode ser que a agência exorbite o seu poder de decisão dado pela lei que a cria, e aí nesse caso também podemos usar o recurso impróprio contra a agência, e enfim, é possível esse recurso nas situações em que a decisão da agência viole a política pública definida para o setor regulado. Se a agência toma uma decisão contrária à política pública que ela deve respeitar, que ela deve concretizar, contra essa decisão é possível o recurso administrativo impróprio, de acordo com esse entendimento firmado no parecer AGU número 51 de 2006. Tá bom? Vejam, se a agência, porém, toma decisões prejudiciais ou não aos entes regulados ou aos cidadãos, mas decisões que respeitam a política pública que ela deve executar, que respeitam a lei que a cria e todas as competências que lhe foram atribuídas, contra essas decisões regulatórias, aí não caberá, naturalmente, nenhum tipo de recurso administrativo impróprio. O recurso impróprio só cabe nessas 3 situações explícitas apontadas no parecer. Para fechar essa nossa aula, também vou falar um pouquinho de um outro instituto novo, interessante, que é o contrato de desempenho. Na verdade, esclarecendo bem, nova é a expressão contrato de desempenho, porque a figura mesmo desse contrato já consta há um certo tempo do nosso ordenamento. No final da década de 90, a emenda constitucional número 19, de 98, alterou a Constituição da República e incluiu na Constituição o artigo 37, parágrafo 8º.
Esse artigo 37, parágrafo 8º, passou a prever a possibilidade de um acordo entre entes, um acordo interadministrativo, ou entre órgãos, um acordo intra-administrativo. E esse acordo serviria para quê? Esse acordo, de um lado, preveria a ampliação da autonomia gerencial, orçamentária ou financeira de um ente ou órgão supervisionado e, em troca disso, esse órgão supervisionado ou ente supervisionado compromete-se a atingir determinadas metas de desempenho. Então vejam, aquilo que nós chamamos de contrato de desempenho nada mais é que um contrato feito dentro do próprio Estado, inclusive em algumas situações entre órgãos públicos, e pelo qual o órgão inferior ou a entidade supervisionada tem uma ampliação da sua autonomia garantida em troca da consecução de determinadas metas de desempenho. Esse contrato do 37, parágrafo 8º, ele foi chamado por muito tempo de contrato de gestão. Sempre foi chamado de contrato de gestão. Mas, vejam, em 2019 se editou a Lei 13.934, que batizou esse acordo previsto no 37, parágrafo 8º da Constituição como contrato de desempenho. Então, tomem cuidado com textos mais antigos, porque eles fazem menção ao contrato de desempenho como contrato de gestão. Esta lei de 2019, a 13.934, ela trouxe um regime jurídico do contrato de desempenho no âmbito da União. Então vejam, a lei, em primeiro lugar, afirma que esse contrato pode ser feito no âmbito de qualquer um dos três poderes e cabe às chefias dos três poderes, a chefia do Judiciário, do Legislativo e do Executivo, definir quais serão as entidades ou órgãos supervisores que negociarão e celebrarão o contrato de desempenho. Essa lei também diz que o contrato de desempenho deve promover a melhoria do desempenho do órgão ou ente supervisionado. Por exemplo, o contrato de desempenho deve prever o aperfeiçoamento do controle de resultados, o aperfeiçoamento dos mecanismos de controle social, deve prever a melhoria do sistema de avaliação de metas, enfim, a lei dá uma série de elementos que podem ser objeto dessa pactuação. Além disso, o contrato de desempenho, em troca do atingimento de metas, ele pode permitir ao supervisionado a definição da sua estrutura regimental, ele pode permitir mais autonomia administrativa, por exemplo, na celebração de contratos de direito público. O artigo 6º dessa lei dá essas autonomias que podem ser ampliadas pelo contrato de desempenho. A lei também fala que esse contrato durará de 1 a 5 anos, permitida a prorrogação e também renovação, suspensão ou rescisão. E para concluir, sempre que uma determinada meta for descumprida, esse contrato poderá ser suspenso e as autonomias que foram dadas ao ente supervisionado poderão ser, portanto, congeladas. Tá certo? Até que a situação se regularize. Além disso, se esse órgão ou ente supervisionado demonstrar ineficiência constante, ou melhor, insuficiência constante no atingimento das metas, ou descumprir aquilo que for pactuado de maneira reiterada, aí sim haverá uma rescisão unilateral ou consensual do contrato de desempenho. Esse slide ele sumariza, portanto, alguns aspectos básicos do regime jurídico da Lei 13.934 de 2019, que disciplina o contrato de desempenho, que, como dito, é o nome que se dá àquilo que nós entendemos, ou perdão, aquilo que nós chamávamos por longos anos de contrato de gestão na administração pública, tá certo? Por que a nomenclatura foi alterada? Só para fazer essa explicação final. Vejam, a nomenclatura foi alterada para contrato de desempenho porque a expressão contrato de gestão gerava muitos mal-entendidos, já que também existe um outro contrato de gestão, que é aquele celebrado pela administração pública com as organizações sociais. Então a expressão contrato de gestão era complexa, era problemática, porque ela servia para designar duas coisas. Ela era usada para designar esse ajuste do 37, parágrafo 8º, que nós estamos discutindo aqui, e era utilizada para falar das relações do Estado com organizações sociais. Então, para evitar essa confusão, para evitar essa plurissignificação, essa multiplicidade de significados, a Lei 13.934 passou a chamar esse contrato de desempenho. Só para vocês entenderem por que essa modificação de nomenclatura
ocorreu. Então, com isso, nós terminamos esse pacote de aulas sobre sobre os órgãos componentes da administração direta e espero que todos tenham aproveitado. Um grande abraço.